Parece que o negócio está a correr bem, hein? É exatamente sobre isso que eu queria falar. Bom, o processador do meu antigo portátil será certamente mais lento, a memória talvez inferior e o ecrã provavelmente mais pequeno. Mas como eu trabalho há tantos anos nesta empresa e dentre todos os funcionários, todos eles homens, diga-se, com as mesmas habilitações, eu sou a que ganha menos, não tenho direito a carro da empresa e apesar do meu excelente desempenho reconhecido por si na última avaliação, eu não fui considerada para a vaga de promoção, talvez por não ir ao futebol. Eu queria lhe pedir que me deixasse ficar com o antigo portátil. Mas porquê? Porque eu não quero que a partir de agora os meus colegas pensem que estamos em condições iguais. Parece impossível, mas os números continuam a não bater certo. Em média, no mercado de trabalho, a desigualdade salarial entre mulheres e homens é de 16,7%, subindo em quadros superiores para 26,4%. Até quando? Siga até à igualdade. Olá, meu nome é Tiffany Silva Souza e sou aluna na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje venho apresentar o projeto Reflexos da Pandemia sobre as Desigualdades Sociais, uma análise sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, o qual eu sou bolsista PIBIC, orientado pelo professor Fernando Tavares Júnior. Esse projeto teve por objetivo analisar os impactos causados pela pandemia e os índices de desigualdade salarial no Brasil. A desigualdade salarial é um problema estrutural no Brasil e que agrava a concentração de renda. Uma das formas de medi-la é através do índice de Gini, considerando basicamente a diferença entre os 20% menores rendimentos e os 20% maiores rendimentos. Esse coeficiente varia entre 0 e 1, e quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Já ao tratarmos sobre a desigualdade salarial quanto à questão de gênero, pesquisas realizadas pelo IBGE demonstram que a desigualdade salarial entre homens e mulheres diminuiu, mas elas ainda ganham 21% a menos que homens. Entre uma mulher branca e um homem branco, a diferença é de 30%. Já entre uma mulher negra, é de 40% a 50%. Tal disparidade salarial é uma clara desvalorização do trabalho feminino, que afeta não apenas mulheres, mas também suas famílias. Além disso, o primeiro Relatório Nacional de Transparência Salarial revelou que as mulheres recebem 19,4% a menos que homens em estabelecimentos do setor privado, com 100 ou mais empregados. A diferença salarial é ainda maior em cargos de liderança, onde pode chegar a 25%. Nesse sentido, o presente trabalho buscou analisar quais foram os impactos causados pela pandemia de Covid-19 e como exacerbou desigualdades já pré-existentes. Um dos principais pontos presentes durante o cenário da pandemia foi a questão do setor e ocupação. Diversas mulheres estiveram desproporcionalmente representadas em setores que foram atingidos diretamente pela pandemia, como, por exemplo, os serviços de hospitalidade e varejo. Setores como esses experimentaram uma alta taxa de desemprego e uma grande redução de salários. Além disso, é válido lembrar sobre o trabalho remoto e as responsabilidades domésticas, sendo uma transição para o trabalho remoto foi um desafio para mulheres, especialmente aquelas com responsabilidade de cuidados infantis e tarefas domésticas. A sobrecarga do trabalho remunerado aumentou, dificultando assim a capacidade de mulheres de se concentrar somente em suas carreiras. Quanto à flexibilidade, a ausência de políticas de trabalhos flexíveis também acabou impactando negativamente na vida de diversas mulheres, que tiveram que reduzir as suas horas de trabalho ou deixar os seus empregos para cuidar dos filhos, durante o fechamento das escolas. Nesse sentido, pela ausência de uma rede de apoio de políticas que pudessem auxiliar essas mulheres, houve um grande aumento no desemprego, comparado aos homens. Sendo assim, ainda é possível perceber uma enorme diferença entre rendimentos de um homem para uma mulher. Ainda que tenham ocorrido inúmeras melhorias no campo, faz-se necessária a implementação de políticas e medidas que possam reduzir tamanha desigualdade.